pedir para a equipe já deixar pronto Efésios capítulo 5, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 33. Efésios capítulo 5, 19 ao 33. Recentemente, uma influenciadora, ela se divorciou depois de 3 meses de casada. E sobre o divórcio, nós não devemos, sobre as razões do divórcio, nós não temos condição de opinar e nem de julgar. Mas ela fez um comentário muito infeliz, que infelizmente muitas pessoas acabam acatando isso como regra de vida. Ela comentou que o casamento só faz sentido para uma mulher se ela tiver o objetivo de procriar. Se ela não tiver o objetivo de procriar, casamento não faz sentido nenhum. E aí ela começou a narrar várias coisas que uma pessoa casada vive e colocando isso como algo de se ficar abismado com aquela circunstância. Como eu disse, nós não vamos julgar a atitude nem a razão que levou ela ao divórcio, porque nós não sabemos disso. Mas eu quero aqui, meu irmão, diante dessas declarações que tomaram as redes sociais, mostrar o que diz a palavra de Deus. O casamento, ele é uma instituição divina com múltiplos propósitos. Repita isso comigo: casamento é uma instituição divina com múltiplos propósitos. Eu falo para você repetir comigo para ficar gravado no seu subconsciente. Isso aqui, ele é pedagógico, para que você realmente grave isso. Então o casamento, ele não tem só um propósito, não é só para a procriação. E casamento, meu irmão, vai além do que os homens dizem. Somente Deus é que pode dizer como deve ser o casamento. Por que só Deus pode dizer? Porque foi Ele que instituiu isso. Então psicólogo não pode, terapeuta não pode, filósofo não pode, parente não pode, ninguém pode, nem pastor pode, a não ser que todos esses falarem aquilo que Deus falou. Por quê? Só pode dizer como algo funciona o Criador. Tanto é que tudo que você compra, aquele que criou aquilo que você comprou, junto coloca o manual de instrução. Por quê? Porque ele que criou, ele sabe como deve funcionar, e ele vai instruir como funciona. Então quem instituiu o casamento foi Deus, e ele deixou no manual de instrução a Bíblia Sagrada de como funciona o casamento e o que é o casamento. Amém, pessoal? E é sobre isso que nós vamos ver aqui agora. Efésios capítulo 5, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 33, aliás, desculpa, nós vamos ler do 18 ao 33, diz assim, a minha versão está ACF, tá? Diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então preste atenção nisso, não vos embriagueis com vinho em que há devassidão ou dissolução, contendas, brigas, mas enchei-vos do Espírito. Preste atenção nisso. Como se enche do Espírito? Primeiro o apóstolo Paulo aqui, ensinando a igreja de Éfeso, como a pessoa deve viver, cheia do Espírito. Amém, pessoal? Ele está dizendo, em vez de vocês se encherem do Espírito, querer um estado de relaxamento temporário, busque aquilo que é efetivo. O vinho pode te trazer um relaxamento, pode te trazer uma alegria momentânea. Paulo está dizendo, busca aquilo que é efetivo de fato. Amém, pessoal? Aí então ele está dizendo, ao invés de vocês se embriagarem com vinho, que vai fazer com que vocês percam o raciocínio, a razão e vão entrar em confusão, enche-se do Espírito. Aí ele diz como se enche do Espírito. Repita comigo, eu vou aprender agora como me encher do Espírito. Paulo diz que você tem que fazer, mas ele diz como fazer aquilo que ele está dizendo que você tem que fazer. Aí ele diz, falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso
coração. Então, como que eu me encho do Espírito? Falando. Tem gente que vem à igreja, mas não abre a boca para nada. E eu não estou falando daquele que é inexperiente na fé, que não conhece. Estou falando de crentes velhos, que tem vida muito tempo dentro da igreja, mas ele não abre a boca, porque ele diz: eu sou tímido, não precisa disso, não precisa daquilo, Deus ouve, Deus... Não, meu irmão, presta atenção, quando Deus diz algo, cumprir a palavra é fazer o que ele mandou, e não achar que tem que ser do jeito que eu penso que tem que ser. Amém, pessoal? Qualquer ensinamento que começa a cogitar e trazer interpretação em cima do que a palavra de Deus está dizendo, é interpretação humana. Deus não tem compromisso com isso, Deus tem compromisso com o que está escrito. Então Paulo está dizendo que eu me encho do Espírito falando. Amém, pessoal? Diga comigo, eu me encho do Espírito falando, ou seja, me relacionando com Deus. Amém, queridos? Não é quieto ali e fala: não, eu estou orando em espírito. Os tradicionais inventaram isso, orar em espírito, mas lugar nenhum na Bíblia você vai ver isso, ou vai ver espírito de oração. Não existe isso, mas os tradicionais inventaram isso. Talvez, se você tem essa origem, você segue do mesmo jeito. Não, eu estou aqui, Deus sabe o que eu estou pensando. Deus está dizendo: fale, se relaciona. Amém, pessoal? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Aqui tem muita coisa, mas não vou entrar em detalhe, porque o nosso foco é o casamento. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Então, tudo isso aqui, quando eu faço isso, eu estou me enchendo do Espírito. Amém? Por que eu preciso estar cheio do Espírito? Para acontecer o que vem logo após. Olha o que diz logo após: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Meu irmão, se você não está cheio de Deus, você não consegue cumprir a palavra. Tem mulher que diz: isso aqui é impossível para mim, e é verdade, não tem Deus, não vai conseguir viver aquilo que só alguém cheio do Espírito pode viver. Amém, pessoal? Quando estão comigo, diga: eu estou. Então preste atenção aqui, nós estamos vendo já um propósito no casamento, nós estamos vendo aqui, daqui a pouco eu vou exemplificar melhor isso. Então, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Aqui preciso detalhar, porque se tiver um machista aqui no culto agora, ele se aproveita disso. Eu já tive isso em igreja e eu sei, o machista ouve essa palavra, está vendo? Eu mando, eu faço aquilo outro. Presta atenção, mulheres, a submissão nem sempre está na atitude, mas precisa estar sempre no coração. Às vezes a tua atitude e o teu agir, aparentemente, externamente, é de rebeldia, de insubmissão, mas o seu coração, mesmo com essa atitude, é de submissa. Eu vou explicar para você. Tem homens que são opressores, e quando você recusa a ser submissa à opressão, aparentemente você está sendo insubmissa, mas no seu coração você está sendo submissa. Por quê? Porque você tem que ser submissa como ao Senhor, não é como a um homem manipulador, não é como a um homem opressor, é como ao Senhor. O Senhor nunca vai lhe oprimir, o Senhor nunca vai te causar dano, o Senhor nunca vai te pedir algo que te fere, que te coloca como um ser de segunda categoria, que te despreza, que te coloca para baixo, como um ser insignificante. Não, pelo contrário, Deus te coloca numa posição elevada, Deus te coloca numa posição de honra. Amém, pessoal? Deus te tira da condição de humanos caídos e te coloca participantes da natureza divina. O que Deus faz aqui? Deus te tira da natureza caída e te coloca aqui para estar em comunhão com Ele. Então a palavra de Deus está dizendo que a mulher tem que ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Então qual é o parâmetro de submissão? Aquilo que Deus me pede, aquilo que Deus quer que eu viva. Deus nunca vai pedir nada para nós que nos oprime. Então, marido que oprime, a palavra de Deus não está dizendo que você tem que submeter a essa opressão. Quando estão entendendo, diga graças a Deus. A palavra de Deus não está dizendo que você tem que apanhar e dizer: não, eu tenho que ficar aqui fiel porque a Bíblia diz que eu tenho que ser submissa. Não, Deus nunca vai te causar dano. Então a submissão, o parâmetro para eu saber como que eu legalizo isso, é como ao Senhor.
Ficou claro isso, irmão? Sim ou não? Então, continua o versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então a gente começa a ver que o casamento é uma instituição divina com múltiplos propósitos. Primeiro aqui está mostrando um relacionamento. Primeiro propósito do casamento é glorificar Deus. Amém, pessoal? Primeiro propósito do casamento é glorificar a Deus. A relação do casamento saudável de um verdadeiro filho de Deus é glorificar a Deus. O seu casamento, meu irmão, não é para você fazer média para a família, para os parentes, não, é para glorificar a Deus. Digam glória a Deus. E aí Deus coloca, porque o marido é o cabeça da mulher. Não está falando aqui sobre valor, está falando sobre posição. Amém, pessoal? Não está dizendo que o homem tem mais valor do que a mulher. Não. Essa historinha só é para quem não conhece a Deus. Quem conhece a palavra de Deus sabe que Jesus sempre veio quebrando essa visão do mundo e colocando a mulher na posição que Deus a criou para viver. Amém, gente? Você vai ver a relação de Jesus com as mulheres quebrando essa religiosidade. Então Deus nunca foi assim. Os homens tentam dizer que Deus foi assim. A religião pode tentar dizer isso, mas a Bíblia Sagrada mostra o contrário. Jesus amou o mundo de tal maneira, e nesse amou o mundo, quer dizer homem e mulher, amou o ser humano de tal maneira, não amou um mais do que o outro, o preço foi pago por ambos, o mesmo preço, o sangue de Jesus. Digam glória a Deus. Olha só o versículo 14. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vou repetir, não dá para eu entrar em detalhes, até por causa do tempo do culto. É um culto fast food, né? Rapidinho. Amém? Se bem que nem fast food é mais rapidinho hoje em dia, né? Mas você entendeu, é 1h e 10 de culto. Então eu preciso aqui chegar na mensagem central. O que eu quero que você entenda é que casamento, meu irmão, é uma instituição divina e somente ele pode dizer como funciona. Então não tem que ficar ouvindo ninguém e nem atender ninguém. Quem tem que ser o seu influencer é Jesus. Quem tem que ser o seu influencer é a palavra de Deus. Não é homem A, nem homem B, nem homem C. Pode ser bom em alguma coisa, mas eu não ouço o conselho dos ímpios. Então tem muita gente que está tentando viver como o mundo vive. O mundo tenta denegrir a instituição de Deus, e você, como filho e filha de Deus, não pode se dobrar a essas coisas. Você tem que manter a sua posição. Você pode até ter enfrentado um divórcio, você pode até estar vivendo um casamento ruim, mas a sua experiência não muda a verdade. Eu não posso pegar uma experiência ruim e dizer que aquilo é ruim. Não, a experiência dessa pessoa foi ruim, mas Deus continua certo e continua sendo bom. Conseguiram entender, sim ou não? Eu posso até estar vivendo um casamento conturbado, mas eu não creio no que eu estou vivendo, eu creio no que Deus falou. Eu não creio nas minhas circunstâncias, eu creio no que a Bíblia está dizendo. Digam glória a Deus. Vamos continuar agora. Vós maridos, olha só, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então qual é o primeiro propósito do casamento? Glorificar a Deus. Uma relação sacrificial. É isso que nós temos que entender. Quando eu olho para esse modelo, eu vejo um modelo eterno. Quando eu olho para esse exemplo, eu vejo um exemplo que Deus está dando, que o casamento tem que ser insolúvel. Mas apóstolo, algumas pessoas se separam, sim. Mas essa não é a verdade. Ela pode ser a realidade das pessoas. A verdade é o que Deus instituiu. Amém, pessoal? Nós temos realidades e nós temos a verdade. Nem toda realidade é a verdade. Apesar de estar acontecendo, não é a verdade. Deus nunca quis aquilo. Verdade é o que Deus estabeleceu. Repito, você não é as suas experiências. As suas experiências não podem determinar a sua vida.
Você é filho de Deus, quem determina a sua vida são os planos de Deus para você. Nós estamos dentro de um contexto que nós estamos dizendo ser filho de Deus. Então o que tem que determinar a minha vida? É o que diz os psicólogos, os terapeutas, a filosofia? É que diz os homens? Não. Tudo isso pode ajudar, mas isso não pode definir a minha vida. Amém, pessoal? Tudo isso pode ser um paliativo, mas a solução é o que Jesus falou. É isso que nós temos que entender, irmão. Senão, nós estamos nos iludindo dizendo que somos seguidores de Cristo. Ser seguidor de Cristo não é ser evangélico. Ser seguidor de Cristo é pautar a sua vida por aquilo que diz a palavra de Deus. Se Deus falou assim, eu não estou vivendo, eu recuso a maneira que eu estou vivendo e quero que aconteça isso. Digam glória a Deus. Vocês entenderam, pessoal? Sim ou não? A Bíblia Sagrada, ela é cheia de relatos de homens e de mulheres que estavam vivendo realidades que não estavam em acordo com o plano de Deus, mas que recusaram aquela realidade, declarando que se manifestasse na sua vida aquilo que Deus determinou pela sua soberania, e viram as suas histórias mudarem, e viram as suas histórias serem transformadas. Aqui também tem pessoas assim. Nos dias atuais, Jesus continua sendo o mesmo que foi ontem, hoje e vai ser eternamente. Então mantenha-se vivo na sua mente a palavra de Jesus. Por quê? Porque quando está vivo na minha mente a palavra de Jesus, eu então exerço fé sobre essa palavra. Se eu aceito qualquer outra palavra que contraria os princípios de Deus, aquelas palavras vão bloquear a ação da minha fé. Eu não vou conseguir agir a fé. Por quê, meu irmão? Porque fé é acreditar no que Deus diz, é ficar firme até que isso aconteça. Lembra de Jesus diante da figueira? Jesus estava com fome, repita comigo, necessidade. Diante da necessidade dele, ele foi buscar uma ajuda, ele foi ver se havia figo, não tinha. O que ele fez? Nunca mais coma alguém fruto de ti. Ele tinha uma realidade, era uma necessidade. Quando não supriu a sua necessidade, aquilo que representa uma vida de aparência, ele não aceitou sobre a vida dele. Aquela figueira tinha aparência de ter fruto. O que Jesus me ensina com isso? Eu não posso aceitar uma vida de aparência. Mas isso é divorciar? Não, o exemplo que ele dá aqui é de um casamento insolúvel, é de uma relação eterna. Alguns não conseguem sobreviver a isso? Sim. Por quê? Porque a relação é feita de dois, ambos precisam buscar a mesma coisa. Se um quer e o outro não quer, esse que não quer, meu irmão, impede o outro de vencer. Esse que foi impedido de vencer não é derrotado, porque ele está lutando, ele está perseverando, mas o outro desistiu. O que esse que está aqui permanecendo tem que fazer? Lutar, lutar. Só que se o outro toma a decisão de ir embora, de seguir a sua vida do jeito que ele quer, o que Jesus fala lá, o que Paulo, através do Espírito Santo, fala lá em Coríntios 7? Se o descrente quiser se apartar, que se aparte, e o irmão que fique livre do jugo. É sério isso. Então a decisão tem sempre que ser do descrente. Diga, não do crente. O crente tem que fazer o quê? Perseverar. Digam glória a Deus. Então percebe, meu irmão, que não é o plano perfeito de Deus o divórcio. O plano perfeito é o casamento insolúvel. Digam glória a Deus. Apóstolo, não estou vivendo isso. Não se culpe, mantenha-se firme na palavra. Não recuse outra vida a não ser a vida que Deus tem para você. Digam glória a Deus. É isso que você tem que entender, meu irmão. O que a palavra de Deus ensina é a verdade. Agora, por que Deus liberou o divórcio? Por causa da dureza do coração do homem. Deus sabia que tinha homem que não ia aceitar a verdade, que homem ia ficar com o coração duro, e Deus, ele cria uma situação para libertar aquele que é inocente dessa escravidão. Conseguiram compreender, sim ou não? Mas nunca foi o plano perfeito, real. Deus tem duas vontades: a vontade real e a vontade que ele permite. Permitir não é executar, mas ele permite.
Consegue compreender? Quando Jesus olha para aquela figueira que representa uma vida de falsa aparência, ele amaldiçoa aquela figueira, e acontece do jeito que ele disse. E é isso que Jesus me ensina. Se você está olhando para uma árvore infrutífera, se é esse casamento, amaldiçoa esse casamento. Mas o meu casamento, não, o seu casamento é o que Deus diz, não essa briga, não esse casamento de briga, não esse casamento de traição, não esse casamento de frieza. Esse aí você amaldiçoa e exige na sua vida o casamento que Deus estabeleceu. Exige de quem? De Deus? Não, exige que o diabo solte o que já é seu, porque é um casamento abençoado. Mas às vezes nós ficamos entre duas situações: ou abrimos mão, que Deus está dizendo que o crente não abre mão, ou somos pessoas que não lidam com a situação, ficam empurrando com a barriga para frente. Deus está dizendo nenhuma nem outra. O que Deus quer para você é que você viva o plano dele. Diga glória a Deus. Não empurre com a barriga, viva o que Deus tem para você. Então o primeiro modelo aqui é um modelo que exalta a Deus, é um modelo, é um propósito que glorifica a Deus, já mostra que é um propósito insolúvel, e também um propósito que mostra um amor sacrificial. Diga comigo, amor sacrificial. Que amor é esse, apóstolo? O amor que sacrifica. Amém? O amor que sacrifica. Por que às vezes é sacrifício? Porque às vezes o outro vai fazer aquilo que você odeia. É verdade. E aí vai precisar o quê? Pagar um preço, até que chega uma solução, até que ambos evoluam. Agora o casamento tem mais propósito. Vamos rapidinho. Vós maridos, vamos ler o 25 ainda. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. O que Deus me ensina aqui? Que o casamento santifica o homem e a mulher. Repita comigo, o casamento santifica o homem e a mulher. Diga, a convivência diária faz com que ambos cresçam, evoluam e melhorem como ser humano. Amém, pessoal? O casamento tem essa bênção. Então qual é o propósito? O casamento também santifica. Então casamento é só para procriação? Não, é muito mais, irmão. É uma instituição divina com múltiplos propósitos. Digam glória a Deus. Repita de novo comigo, casamento é uma instituição divina com múltiplo propósito. Amém? Nós precisamos olhar como a Bíblia ensina. Então viver junto vai te trazer até a santificação. Vocês vão evoluindo, não é isso que as relações faz? A Bíblia diz que como um ferro se afia com outro ferro, é assim que faz o ser humano melhorar. O ser humano só melhora tendo uma convivência em comunidade. Nós vamos melhorando, porque nós vamos aprendendo a nos relacionar. Amém, pessoal? Então nós vamos vivendo um com o outro e nós vamos melhorando. Agora é óbvio que eu estou falando dentro de um contexto cristão. Aquela pessoa que é teimosa, turrona, cabeça dura, que não quer se dobrar, a palavra de Deus diz que ele é como aquele homem que não se curva e aí vai ser quebrado de repente sem que haja cura. Ou seja, tem gente teimosa, meu irmão, mas aí é exceção, a gente não está tratando exceção. A exceção confirma a regra é o que diz a palavra. Um melhora o outro. Viver junto vai nos melhorando. Digam glória a Deus. Com o passar dos dias, as relações, aquele que persevera e tem como propósito um casamento saudável, ele vai mudando aquilo que precisa mudar, vai melhorando a comunicação, vai melhorando o relacionamento, vai se tornando um ser humano melhor. Então casamento é uma instituição abençoada. Digam glória a Deus. Digam amém, queridos. Vamos continuar lá. Então, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, melhora. A relação vai melhorando o ser humano, de duas pessoas saudáveis que querem isso. Amém? Vou repetir, está gravado isso?
Toda regra tem a sua. Apóstolo, estou lidando com a exceção. Aí a exceção a gente trata no gabinete, depois você marca e a gente conversa. Amém, pessoal? Mas o princípio é esse. Não aceite outra coisa a não ser a vida que Deus estabeleceu. Continuando. Assim, devem os maridos amar sua própria mulher, como seus próprios corpos. Aqui deu uma pancada braba, né, irmão? Deve o marido amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Você faz mal para você? Não. Então você não tem que fazer mal para ela. Ixi, apóstolo, mas é difícil, hein? O senhor não conhece a peça. Eu sei, meu irmão, tem umas peças brabas. Eu atendo gente faz 33 anos. Você não sabe quantas coisas eu já vi na vida. Talvez mais do que alguém que viveu 100 anos. Porque imagina 30 anos atendendo gente. É muita gente, não é? Mas eu não atendo, meu irmão, eu não atendo coisa boa. Eu sempre digo que aqui é quase um lixão. A pessoa entra ali e despeja os lixos. Estão me entendendo? Apóstolo, irmão, a gente só atende casos bravos. Amém? Coisa feia. Mas está tudo bem, é assim a vida do pastor. Então o que eu quero dizer para você? Deus está dizendo aqui para nós, meu irmão, que o homem deve amar a sua mulher como seu próprio corpo. E não diz que jeito que tem que ser a mulher. Se é a sua mulher, é assim. Casei errado, apóstolo, e agora? Agora, se erro foi casar, 2 erros é separar. Então erre menos. Já errou uma vez, não erre 2. Amém, pessoal? Mas ele não quer exceção. Repita comigo, aqui é a regra. Exceção não é agora. Amém, pessoal? Eu estou ensinando o princípio que é a regra de Deus, o plano de Deus para a vida humana. Tem casos que você olha e fala assim, não tem jeito mesmo. E por isso Deus falou assim, eu odeio o divórcio, mas eu permiti Moisés dar carta de divórcio por causa dos duros de coração. Ou seja, tem gente que é irredutível, irmão. Eu já atendi pessoas assim no último dia de vida. Uma vez fui levar um homem para o hospital, em estágio terminal de câncer, falei de Jesus para ele, ele falou, não quero saber de Jesus. Foi para o hospital e morreu. Outra vez, já no hospital, fui falar de Jesus para um homem, e ele falou assim para mim, não quero saber de Jesus, eu vou ser sincero para você, se ele me tirar dessa cama, eu vou sair daqui, o primeiro lugar que eu vou é para o bar. E morreu. Então tem gente que tem um coração horrível. Uma vez, quando nós estávamos lá no salãozinho onde iniciamos, uma mulher desmaiou, ela teve uma vertigem, sei lá, que foi na frente da igreja, e eu fui orar por ela, ela falou, não põe a mão na minha cabeça, eu não quero oração. E aí fomos socorrer ela. Dali, lembra quando que tinha um postinho que atendia? Dali aqui, ela morreu. Recusou uma oração, irmão. Então tem gente que é de duro coração, não tem o que fazer. Mas isso é exceção. Diga comigo, exceção. Eu sei que às vezes você está lá, mas o meu caso é exceção. Está demorando, irmão. Deus não disse que tem tempo. Deus diz que tem vitória. Então você tem que perseverar. Mas quando eu vou vencer? Uns vencem rápido, outros vencem menos. Mais tempo, aliás. Depende. Depende do quê? Da disponibilidade do preço a ser pago. Por quê? Você tem que abrir mão de si mesmo. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Então, se eu quiser viver aquilo que Jesus tem para mim, eu tenho que renunciar a coisas em minha vida. Tem que renunciar a hábitos, tem que renunciar a temperamento, tem que renunciar a coisas minhas que estão me impedindo de viver aquilo que Jesus tem para mim. Eu tenho que estar predisposto. Quem vai me dar graça? O próprio Jesus. É isso que tem que fazer? Eu vou fazer, Deus, mas como que eu vou vencer isso? Ele vai me dar força. Ele vai me dar condição. Senhor, eu tenho que aguentar isso? Eu não tenho força para aguentar. Nós começamos a ler, meu irmão, que para você viver tudo isso tem que estar como? Cheio do quê? Do Espírito. Essas orientações não é para homens e mulheres comuns, caídos. Essa orientação é para homens e mulheres cheios do Espírito. Por isso, antes de você querer vencer uma batalha, você primeiro precisa estar cheio de Deus. Por quê? Casamento é algo instituído por Deus, é espiritual. Então não se trata de forma natural.
Não são com métodos naturais. Pode ajudar alguma coisa, são paliativos, irmão. É a mesma coisa do camarada que está nas drogas e ir para casa de recuperação. Vai ajudar aquele tratamento em alguns aspectos, mas se Jesus não libertar, não é liberto. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vai ali, vai fazer desintoxicação, tudo aqueles paliativos ali é importante e ajudem até um certo momento, mas efetivamente é Jesus. Nós temos aqui o obreiro Nivaldo, está aqui? Não, está no estacionamento. O obreiro Nivaldo sempre ajudou pessoas que ele trabalha com alcoólatras anônimos, sempre ajudou pessoas. Mas uma vez conversando com ele, ele chegou a essa conclusão. Ele falou: apóstolo, quando eu estava lá, eu via isso aí mesmo, que as pessoas até conseguiam resultado. Agora que ele recebeu Jesus, ele fala: realmente, só aqueles que se entregavam para Jesus eram efetivamente libertos. Consegue compreender, irmão? Pode ajudar. A pessoa pode passar por alguma coisa que vai ajudá-lo, mas efetivamente é Jesus quem garante. Amém, pessoal? Por quê? Porque Jesus trabalha na essência, meu irmão. É a mudança de dentro para fora. Vamos de novo aqui, meu irmão. O tempo voa, né? Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então olha só, é uma relação que glorifica a Deus, que demonstra a relação de Cristo com a igreja. Amém, pessoal? Cristo desiste da gente? Então não desista do seu casamento. Está difícil, apóstolo? Permaneça, busque nele a solução. O meu relacionamento já está uma frieza, a gente não sente mais nem nada um pelo outro, já não estamos vivendo mais, estamos sobrevivendo. Lembra onde Jesus começou o milagre? Aonde foi? No casamento. Transformou água em vinho. O que representa isso? Água, algo sem sabor, sem cor. Vinho, algo colorido, algo que tem sabor. O que eu entendo aqui? O que eu posso entender aqui? Tem relação que está assim, sem gosto, sem sabor, um não sente mais nada para o outro, estão sobrevivendo, moram juntos na mesma casa, é um desencontro. Enquanto o marido está na sala assistindo Jornal Nacional ou da Atena, que aí é o pior. Jornal Nacional já é ruim, mas o da Atena é um pouco pior. A mulher está na cozinha fazendo a janta. O marido acaba a janta, a mulher vai assistir a novela e o marido vai comer. Então fica aquele labirinto dentro de casa. Um está na sala, o outro está na cozinha. A hora que troca, o outro troca também. Fica um parecendo o gato e o rato correndo de um lado para o outro dentro da casa. A mulher vai dormir, o marido fica na internet. A hora que a mulher está roncando, o marido vai para a cama. Meu irmão, não, meu irmão. Porque eu não gosto de dormir com ela. Mas você é doido? Você casou com quem? Você me ama ainda não? Me ama mesmo? Eu não estou falando, entenda bem, equilíbrio, amém, pessoal? Não é aquele domínio também da personalidade do outro. Estão equilibrados aqui ou não? Eu tenho até medo de falar algumas coisas, né, irmão? Que tem umas pessoas desequilibradas. Eu sempre conto esse exemplo. Uma vez eu preguei que Deus supre todas as necessidades, acabou o culto, o irmão veio: pastor, que benção. Se eu pregar isso, Deus sabe que eu tenho necessidade de ter mais que uma mulher, então Deus supra as minhas necessidades. Como que você conseguiu pegar essa palavra e aplicar isso, demônio? Então, olha para a palavra, amém, pessoal? Não tire ela daquilo que ela está sendo falada, não. Então, equilíbrio, diga comigo: bom senso é o melhor caminho. Amém, pessoal? Então a palavra de Deus está dizendo, meu irmão, que nós somos a igreja, e o nosso relacionamento da igreja com Cristo, ela tipifica o relacionamento conjugal, marido e mulher. Essa é a vontade de Deus. Vamos lá para a gente encerrar? Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua, e serão dois numa. Quando nós olhamos esse versículo, aqui não está dizendo só mudar de casa. Deixará o homem pai e mãe, parece que saiu da casa do pai e da mãe e veio para casa que está com a mulher junto. Isso é também verdade. Mas deixar pai e mãe significa até deixar costumes que você tinha com seus pais, com a sua mãe. Hábitos que você tinha lá. Aí você casou, você quer que o seu marido seja o seu pai.
Você quer que a sua mulher seja a sua mãe. Vai dar problema, irmão. Deixa. Significa deixar até sentimentalmente falando. Tem coisas que vocês viviam dentro da casa do pai e da mãe que não vai dar para viver agora na nova casa. Por quê? Porque agora você está constituindo a sua família. E tem gente que não deixa, meu irmão. Isso acontece mais com homem, viu? Estou falando agora de experiência de atendimento. É mais homem que não deixa a casa do pai. É incrível, né? Poderia ser o contrário, né? Porque a mulher é mais sentimental. Mas nas minhas experiências de atendimento é mais homem. É um homem menino. Virou homem, mas não deixou de ser menino ainda. Está lá morando com a esposa, mas está agindo como se fosse o filho da dona Madalena. Não sei se alguém tem que chamar Madalena aqui, a mãe. Eu falei o nome aleatório. Não, meu irmão. Deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. Agora são novos hábitos, novos costumes, novos jeitos. Amém? Tem que ser feito isso. Então nós temos tudo dentro da palavra de Deus. Amém? Grande é esse mistério. Diga comigo, grande é esse mistério. Casamento abençoado é um mistério, irmão. Amém, pessoal? Mas que você vai conseguir como? Diga comigo, cheios do Espírito. Amém? Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Aqui, tem muito mais coisa que eu queria falar aqui hoje, mas o tempo não permite mais, já é o suficiente. Amém, pessoal? Agora aqui eu quero fazer uma observação. Por que você acha que o Espírito Santo de Deus coloca essas duas questões para a igreja? Primeiro, marido ame a sua mulher, e mulher seja submissa ao seu marido. Por quê? Não seria o óbvio a mulher sempre ter respeito para com seu marido? Essa submissão aqui não é no sentido de inferioridade, mas é no sentido de consideração, é no sentido de respeito, é no sentido de olhar para o marido como a pessoa que ela reverencia, no sentido de respeitá-lo, considerar ele como aquele que vai dar a direção. A palavra submissão, ela é composta de duas: sub, abaixo de uma missão. Então, se o seu marido é alguém que tem missão, ele está guiando a família, ele tem para onde ir, está levando a família, tem sonho, projeto, está conduzindo a família, a palavra de Deus está dizendo: mulher, se entregue, deixa ele conduzir. É isso, submissão. Amém? Só não pode fazer igual uma vez uma esposa de um pastor falou assim para mim: pastor, o senhor fica orando a noite toda também? Lendo a Bíblia a noite toda? Eu, meu Deus do céu. Pior que era o meu pastor na época, meu líder. Aí ela falou assim: porque o fulano aqui, ele às vezes fica bravo comigo que eu assumo tudo na igreja, mas ele é um banana. Aí esse aí não tinha missão, né, irmão? Tudo a mulher tinha que falar para ele. Mas o que isso dava o direito dela de errar também? Não. Amém? Repita comigo: um erro não justifica o outro. Se você está dentro dessa situação, meu marido não tem missão nenhuma, querida, ora, peça para que aconteça na sua vida aquilo que Deus diz que tem que acontecer. Meu marido, apóstolo, olha, se dá 2 tartarugas para ele cuidar, uma paralítica e uma escapa ainda. De tão devagar que ele é, ore, minha irmã, peça ao Espírito Santo para encher ele. Amém? Traga ele para a igreja, vamos orar, meu esposo, para ser cheio do Espírito Santo, porque um dos sinais de ser cheio do Espírito Santo é fogo. Amém? Já viu um homem pegando fogo? Um ser humano pegando fogo, ele fica quietinho? Não, ele sai que nem doido, meu irmão. Então você está precisando do fogo do Espírito nele. Amém, pessoal? Está precisando a presença de Deus dentro dele. Aí ele vai ser ágil, vai ter direção, vai ter missão, vai ser cabeça. Se não é, busque em Deus. Digam glória a Deus. Agora, resumindo, concluindo, melhor dizendo, por que Deus dá esses 2 conselhos? Porque a tendência, preste atenção, do homem caído e da mulher caída é fazer exatamente o contrário do que Deus instruiu. Quando Adão pecou, o mal entrou na raça humana, especificamente nos homens. Qual? O homem natural, o homem caído, tem a tendência de permitir que o seu amor se esfrie para com a sua mulher.
Pode olhar os homens do mundo. Todas as mulheres são interessantes. Ele entra na rede social, ele curte até foto de outra mulher. É doido, dando moral para quem não é dele. Não é verdade? Sim ou não? Vocês me amam ainda, irmão? Eu vim aqui para falar o que tem que falar, amém, pessoal? Doa quem doer. Então é verdade, você tem que dar moral para a sua esposa, amém? Outra mulher não, meu irmão, a outra é do outro. Então o camarada vai lá, apóstolo, mas o que tem que curtir? Uma vez eu falei para uma moça da igreja o seguinte: os homens entravam lá no perfil dela e colocavam linda, ela, obrigado. Maravilhosa, ela, obrigado. Mas para 500 homens, para toda ela agradecia. Daí cheguei para ela, viu? Você encontra um camarada no shopping, passa por você, você nunca viu, fala assim para você, linda, o que você faz? Eu nem olho para a cara dele. Eu falei, por que você faz aquilo lá? Não é a mesma coisa? Você está dando mole para esse monte de homem aí? Apóstolo do céu. É verdade. Tem que agradecer elogio de homem que não é seu, irmão. Irmã. Irmão não, né? Deus me livre. Está amarrado, hein, irmão? Falei sem querer. De repente é o Espírito Santo que está tocando em alguém, né, irmão? Mas voltando aqui, a tendência do homem natural é permitir que o seu amor se esfrie para com a sua mulher. Por isso Deus está dizendo, homem, ame a sua mulher. Não permita que o seu amor se esfrie. E a tendência da mulher caída é perder o respeito para com o marido. Por isso a palavra de Deus está aconselhando, mulher, nós não somos igual ao mundo. Reverencie o seu marido, considere o seu marido. Você deve conhecer mulher no seu trabalho que vai almoçar e fica falando mal do marido para as amigas, buscando conselho com as amigas. Não, meu irmão. Mulher de Deus não fala mal do seu marido. Ele pode ser um problema, mas tudo que disser será feito. Ele pode ser um problema. Você vai dizer, meu marido é uma bênção. Meu marido é o homem da Bíblia. Não está sendo, mas eu declaro. Por quê? Tudo que eu disser será feito. Quem recebeu a palavra? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte.